Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro por artifício ou meio fraudulento. Pena de 1 a 5 anos de prisão. Parece pouco, né? E olha, a gente conhece bem esse crime. Está lá no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. E esse é o assunto da nova série do Jornal da Record. Obter vantagem ilícita em prejuízo de alguém usando artifícios para enganar. Essa é a definição do famoso artigo 171 do Código Penal Brasileiro, o crime de estelionato. E nunca foi tão fácil aplicar um golpe. Com o avanço da tecnologia, criminosos agora assumem rostos, vozes, identidades. Tudo com a ajuda da inteligência artificial. E o pior, fazem isso de forma tão realista que até quem desconfia pode acabar caindo. E os casos são comuns. No Brasil, uma pessoa é vítima de estelionato a cada 16 segundos. Só no ano passado, o prejuízo passou de 12 bilhões de reais, um número assustador. Essa é a série do Jornal da Record que mostra como a tecnologia se tornou uma ferramenta perigosa nas mãos de criminosos. E hoje, no JR 15 Minutos, nós vamos entender como isso funciona e, principalmente, como se proteger. Nosso convidado é o especialista em Direito Penal, Luiz Requião. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. E é um tema hoje extremamente, realmente importante, necessário e que tem, enfim, tomado a vida de praticamente do cotidiano dos brasileiros ultimamente. Sem dúvida. A série especial foi produzida pela repórter Ingrid Gribel, que acompanhou casos em que a tecnologia foi usada para enganar e prejudicar as vítimas. Ingrid, seja muito bem-vinda. Conta pra gente o que mais te impressionou, durante a produção dessa série. Oi, Adriana. Olá, doutor. Olha, o que mais me chamou a atenção ao longo da série foi perceber o quanto a gente tá vulnerável. O golpe já não é mais aquele não, sabe? Cheio de erros de português, vindo de um e-mail esquisito, fora do padrão das empresas. Hoje, ele tem rosto, tem voz, tem até emoção. Em uma falsa central telefônica descoberta, os suspeitos usavam crachás, tinham turno e até treinamento. É o que a polícia chama de engenharia social. Um dos casos mais impressionantes envolve o pediatra Rosalvo Streit, de Brasília. Os criminosos clonaram a imagem dele e criaram vídeos falsos com a ajuda de inteligência artificial. E o mais assustador, as vítimas acreditavam que estavam falando com o próprio médico. E tudo começou com imagens reais, postadas nas redes sociais. A quadrilha usou esses vídeos para criar o que os especialistas chamam de máscara virtual, um deepfake, com rosto e voz idênticos aos do médico. Era um vídeo em que eu estava conversando sobre assuntos de pediatria e eles transformaram num deepfake com a minha voz falando inglês, com os movimentos do meu rosto, com o meu rosto. Doutor, diante dessa sofisticação toda, como diferenciar o que é real do que é manipulado? Primeiro, essa pergunta é bem interessante, bem importante, porque hoje, muitas das vezes, a gente não consegue efetivamente fazer essa diferenciação pelo realismo que muitos desses golpes hoje detêm. Mas a recomendação que normalmente a gente traz é se certificar daquilo. E certificar, muitas das vezes, em locais oficiais. Muitos desses golpes, eles sempre vêm com um teor de representar alguém, ou representar uma instituição financeira, ou representar um banco, ou representando uma empresa. Então, a recomendação é que busque os canais oficiais. Então, utilize a internet, busque os canais oficiais para saber se realmente aquela proposta ou aquela situação ela é real, ela é verdadeira. Somente com bancos, que hoje você consegue, muitas vezes com os bancos, ter acesso a um gerente de maneira muito rápida, por próprias ferramentas de conversa como o WhatsApp. Então, o ideal é que você busque esse contato direto com um órgão oficial, com um contato oficial, para que você se certifique se aquela informação que chegou para você ela é informação verdadeira ou não. Porque hoje a gente tem que desconfiar até mesmo de vídeos, né? Porque não só do áudio, não só de ligações, mas de vídeos também. O que configura estelionato na legislação brasileira? E por que esse crime tem se tornado cada vez mais comum no meio digital? A ideia é muito de uma ideia de pensar o crime, infelizmente, como se pensa uma empresa. Hoje o crime de estelionato, pensando numa perspectiva de empresa, é o crime que oferece maior ganho com menor risco. Então toda empresa lícita, o que ela busca no seu comércio, na sua atividade, é ter uma maior lucratividade com o menor risco possível. O crime de estelionato hoje no mundo virtual, ele proporciona isso. Ele é um crime que proporciona um maior lucro com menor risco, porque normalmente são golpes de valor individual baixo. Então, dificilmente
alguém que tenha tido um prejuízo de 30, 50 reais vai procurar os órgãos institucionais, a justiça, a polícia. Ninguém vai querer, ou dificilmente vai buscar a polícia por conta de 30, 50 reais em média, em regra. Então, só que quem está fazendo esse golpe não está fazendo apenas para uma pessoa, está fazendo para milhares de pessoas. Então, ele tem uma lucratividade muito alta, com um índice muito baixo de pessoas que, porventura, procurem a justiça. A série mostra casos de estelionato com o uso de inteligência artificial. Vamos explicar para quem está ouvindo a gente o que é exatamente um deepfake e por que ele representa um risco tão grande? Bom, a primeira coisa é que o deepfake ele representa um risco pelo grau de veracidade que ele traz, né? A falsa veracidade que ele traz. Porque ele é o que nós chamamos de hiperrealista. Normalmente, o deepfake ele é constituído por uma foto de alguém, por um áudio de alguém, onde esse alguém mexe a boca, por exemplo, falando algo. Então, é muito crível, é muito possível que você acredite naquilo, porque é uma imagem. Você está vendo a pessoa falando. Então, esse é o principal risco do deepfake, porque ele traz um grau de credibilidade muito grande. Né? E o deepfake é exatamente essa manipulação, seja de áudio, onde eu pego a voz de alguém que é verdadeira e mudo as palavras, e eu consigo fazer isso com ferramentas hoje muito acessíveis, né, de trazer aí, com poucas palavras, com poucos tons de palavras de alguém, do áudio de alguém, eu consigo, a partir daí, escrever o que eu quiser e aquele áudio ser feito da maneira que eu quiser, bem como jogar isso numa imagem, né, pegar alguém e botar alguém mexendo com a boca, exatamente como se faz, como se aquela pessoa estivesse falando. Além do deepfake, os criminosos usam com frequência o golpe do 0800, as falsas centrais telefônicas, fraudes com criptomoedas e invasões de contas bancárias. Essas são as modalidades mais comuns? Recentemente, essa questão dos golpes de criptoativos, ele é muito comum pela falta ou pela dificuldade de rastrear esses criptoativos. Então, a questão da rastreabilidade dos criptoativos fica muito difícil. Por isso que há uma tendência hoje de tentar migrar para esses golpes de criptoativos exatamente pela essa dificuldade de controle, já que os criptoativos, muitos deles não têm um controle bancário. Então, como não tem um controle bancário, eu consigo fazer aí essa movimentação de maneira muito mais ágil e com muito mais dificuldade para a justiça. Mas, na verdade, o crime mais comum hoje, da expectativa do estelionato virtual, é muito voltado para idosos. Então, recentemente, tem grupos que utilizam dessa falsa central para chegar na casa do idoso, tirar uma fotografia do idoso e, a partir daí, pedir empréstimo. Porque aí eu consigo capturar a imagem dele, eu consigo capturar dados biométricos, que hoje é a principal ferramenta de acesso aos principais bancos, a núcleos de empréstimos e tudo mais. Então, a população mais vulnerável, normalmente, são os idosos, e que normalmente essas pessoas se passam ali por falsos agentes de INSS, de Previdência, dizendo que aquela pessoa tem um benefício, vai até a casa daquela pessoa e a partir dali ele captura dados biométricos para buscar empréstimos, das quais esse idoso só vai saber dias depois, meses depois, quando vier lá no contra-cheque dele. Doutor, e como os criminosos obtêm os dados das vítimas? Redes sociais, vazamentos, por exemplo, e dá para se proteger de forma eficaz? 100% não tem como a gente, infelizmente, hoje se precaver 100% dos seus dados, né? Porque os dados hoje, eles estão no mundo da internet, mas muitas das vezes os agentes criminosos, eles adquirem esses dados pela Deep Web, né? Que é uma internet ali onde coisas ilícitas acontecem, através de vazamento de dados. Hoje aí, por exemplo, o Google, né? A empresa Google, ela detém ferramentas que conseguem demonstrar se seus dados foram vazados ou não e para quem. Então, o que a gente precisa sempre é buscar se certificar, ter muito cuidado, colocar senhas fortes, né? Evitar colocar senhas com dados fáceis de identificar, como data de nascimento, que normalmente se coloca, referências fáceis de se identificar nome, sobrenome. Então, a gente sempre tem que tentar buscar aí senhas que a gente tenha uma maior força e, obviamente, cria uma maior dificuldade de acesso. Mas, assim, 100% a gente não tem, nem sempre a gente consegue se vedar dessas informações. Mas é ter muito cuidado com os dados. Então, assim, não ficar repassando seu CPF para qualquer circunstância, por exemplo, não entregar ou não tirar fotos e mandar essas fotos para pessoas que você não confia, né? Não tirar fotos dos documentos e mandar também para pessoas que você não confia. Então, a gente precisa se cercar hoje cada vez de mais cuidados acerca dos nossos dados, né? Ainda assim, a gente pode sofrer aí, ser vítima, obviamente, do crime, mas é sempre buscar o máximo possível encaminhar esses dados a quem a gente não confia, ou para órgãos que a gente não confia, ou em sites que a gente não confia. A tecnologia tem avançado mais rápido do que as leis, né, doutor? O nosso conjunto de leis, regulamentos, consegue punir esse tipo de estelionato digital?
A lei em si, essa é uma pergunta bem interessante, porque a lei em si ela não é de toda ruim. A lei, a normatização em si, ela consegue debater todas essas situações. O grande problema, muitas das vezes, não está na norma em si, mas sim nas atividades investigativas. Então, o que nós percebemos hoje é uma dificuldade de equipamentos e de pessoal e de treinamento da atividade investigativa na apuração desses crimes. Então, a dificuldade hoje não é necessariamente uma dificuldade normativa, porque hoje eu tenho normas que tratam desse tipo de modalidade, tenho penas relativamente altas para esse tipo de crime, mas a grande dificuldade mesmo é estabelecer aí uma cadeia de pessoas que atuaram no crime. E aí eu vou na questão da inteligência, de equipamentos, de treinamento. Então, infelizmente, muitas das polícias civis que são os responsáveis por essa investigação não conseguem ter capacidade técnica e, obviamente, de pessoal para atuar nesse tipo de crime que demanda uma necessidade de especialização muito maior. O que muda quando um golpe é internacional, como o caso da vítima nos Estados Unidos enganada com o rosto de um médico brasileiro? Essas investigações envolvem cooperação internacional? O Brasil consegue agir? Consegue. Aí primeiro, a gente precisa que exista uma cooperação internacional entre o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos ou qualquer outro país, e esse já começa daí uma grande dificuldade, porque eu preciso que esses países eles tenham alguma relação, né? Exatamente porque aí a gente vai discutir a soberania de cada país. Então, cada país tem ali, dentro da sua esfera jurídica, uma soberania do qual a justiça ela não pode atuar em outro país. Então, a primeira coisa é ter essa ligação, essa cooperação. Entendo essa cooperação, é plenamente possível que as duas polícias dos dois países atuem em conjunto, né? Tanto a polícia, no caso aí do exemplo, dos Estados Unidos, atuando lá nas investigações e nas apurações da onde o fato aconteceu, bem como no Brasil também, aí no caso seria da Polícia Federal, onde a Polícia Federal também atuaria na busca de identificação, por exemplo, de IPs, né, onde esse fato pode ter gerado, da onde foi capturada essa informação, da onde foi tirada essa foto. Então, o grande problema desses crimes no contexto nacional é a questão da cooperação. Precisa existir uma cooperação prévia entre esses países para que eu possa ter aí uma troca de informações dessas polícias. E por que é tão difícil recuperar o dinheiro perdido nesses golpes, hein, doutor? Mesmo com um boletim de ocorrência e provas, muitas vítimas não conseguem reaver o valor. Hoje, inclusive, a Justiça ela tem migrado essa responsabilidade, ou compartilhado, melhor dizendo, essa responsabilidade aos bancos. Então, hoje, os bancos eles têm começado a passar a ter alguma responsabilidade sobre esse trânsito, exatamente porque eles precisam ter esse controle, né? Então, a grande dificuldade é porque, muitas das vezes, essas contas ou esses valores depositados em algumas contas são do que nós chamamos de contas de laranja. Pessoas que não sabem nem que o nome dela está ali. Hoje, a gente tem muitos dos bancos que são bancos digitais, onde você abre uma conta de uma forma muito simples, né? E muitas das vezes os dados levados para abrir essa conta digital são dados falseados, né? São dados falsos, né? Documentos falsos. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, da recuperação é exatamente na questão bancária, no controle bancário. Quando, muitas das vezes, esse valor, esse dinheiro não é transformado, como eu disse mais recentemente, nos criptoativos, onde essa rastreabilidade se torna ainda mais difícil, né? Então, na verdade, o que a gente precisa começar a fazer é estabelecer, como já vem acontecendo, já uma tendência judicial de começar a responsabilizar os bancos acerca dessa atuação, onde os bancos eles precisam começar a ter maior controle sobre a movimentação financeira dos clientes e de abertura de contas, né? Principalmente os bancos digitais, que hoje têm uma maior facilidade. Então, começa a se responsabilizar essas empresas para que elas restituem o valor de alguém que, porventura, tenha sido vítima, e aí depois vai se buscar investigar quem é um agente e, obviamente, bloquear bens desse agente, né, ou tentar encontrar ali bens que, porventura, possam estar no nome dele ou de terceiros vinculados ao crime. Mas isso é um processo longo, isso é um processo que leva tempo, mas a vítima especificamente, que é aquela pessoa que sofreu dano, hoje há uma tendência dos bancos restituírem essa vítima. Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas vou pedir para a gente finalizar pontuando brevemente dicas práticas para que as pessoas se protejam da forma que der desses golpes digitais, né? Quais são as 3 principais dicas que você dá para essas pessoas, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais de segurança nas redes? Primeiro, certificar-se através dos dados dos órgãos oficiais se aquela informação que chegou para ele é verdadeira ou não. Segundo, colocar senhas fortes todo o trânsito que ele tiver na internet. E terceiro, não ceder seus dados, nem ceder imagens suas, nem documentos seus a pessoas que eles não confiam.
Dicas muito importantes, né? Super valiosas aí nesses tempos de tantos golpes digitais, né, doutor? Termina agora, então, a nossa edição 1210 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação do advogado especialista em direito penal, Luiz Requião. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço o convite e contem sempre comigo que precisar. Eu agradeço muito também a presença da minha colega, repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigada, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.